Olá, povo amado do nosso canal. Estamos aqui para a segunda parte, deste tema tão maravilhoso que temos discutido. Fizemos aí um primeiro vídeo falando sobre o chamado, e agora nós vamos falar sobre a liderança. E é notável, que precisamos entender o que é ser chamado pelo Senhor para almejarmos qualquer que seja o cargo de liderança, desde o diaconato aí até, ao ser chamado aí de pastor, de missionário, enfim, qualquer um, destes títulos requer que a pessoa, tenha entendido realmente para que foi chamado e por quem foi chamado realmente. Eu já queria abrir esta parte, esta segunda parte, deste nosso tema, falando de um texto que está lá em 1 Coríntios 12, versículo 7, e fala que o Espírito distribui os dons conforme, e visando um fim proveitoso. Que o apóstolo Paulo, ele vem exatamente para quebrar toda a raiz de soberba, porque, infelizmente, nós temos na nossa geração muitos, que usam dos títulos, dos dons que têm, para se autopromoverem. E em momento algum, seja como chamado, seja como ovelha, seja como ministro, nós percebemos Jesus com qualquer uma dessas reações ou comportamentos. Muito pelo contrário, o povo de Israel, em dados momentos, queriam porque queriam que ele se assentasse no trono, e ali como rei se portasse. A sua entrada na cidade santa, quando ele foi aclamado, ele que poderia entrar num ser reluzente, um cavalo branco maravilhoso, enfim, uma hoste celestial, enfim, qualquer uma entrada triunfal. E Jesus, ele pede com que os seus discípulos busquem para ele um burrinho para que ele entre na cidade. Isso aí nos sugere, nos remete, nos ensina a humildade. Foi o Senhor também que nos ensinou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O nascimento do Senhor poderia ter sido um dos maiores palácios humanos, forrado em ouro, como percebemos hoje tantos templos e igrejas, mas o Senhor, ele nasce simples, numa estrebaria, na solidão ali com seus pais, em meio ali àquela estrebaria, num coxo, tudo para nos ensinar sobre humildade. E nós tantas vezes erramos tanto e não percebemos as grandes riquezas do ensino através da simplicidade e humildade de Jesus. Bom, então todo dom, todo talento, seja tudo aquilo de bom que nós temos, que conseguimos produzir, que conseguimos fazer aí, tem um fim. Deus nos deu como projeto. O Senhor também nos ensina que um dia Ele vai cobrar cada um desses talentos, o que foi feito, o que fizemos com cada um deles. Precisamos multiplicar esses talentos, precisamos usar nas pessoas, abençoar vidas, para que vidas sejam alcançadas, melhoradas, abençoadas e vice-versa. E assim vão passando e a gente vai criando uma família que se cuida, que se ama verdadeiramente, como Jesus nos ensinou junto com os seus discípulos. E outro detalhe muito grande: o discipulado vai além do que meramente a pregação de sermões. O discipulado requer o nosso tempo, a nossa entrega, a nossa doação, a vida das ovelhas. O verdadeiro pastor, ele pastoreia. Se for preciso deixar as 99 ovelhas que estão bem, ele deixa e vai atrás da fujona, com amor, com carinho, e se necessário quebra até as suas pernas para que ela aprenda de vez que ali é o melhor local. E essas fugas podem terminar em morte. Então, o líder, aquele que almeja, ele precisa ter algumas características. E nós vamos agora para o primeiro texto base de Paulo, na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, o capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que diz assim: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, bispo, ou o que está no posto de direção espiritual.
Se alguém almeja ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, que concorda, né? É prudente, um homem sensato, um homem que media, né, para que não haja contendas, que seja não avarento, né? Aí temos uma qualificação da liderança, do líder, daquele que é chamado pelo Senhor para estar à frente, né, espiritualmente falando, né? Então, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Este líder, este chamado a esta liderança, não, né, que não seja neófito, ou seja, que não seja um novo na fé, né, aquele que está chegando, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, ou seja, para que não se ensoberbeça e juntamente com o diabo seja condenado, né, por este grande pecado que é o da soberba. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Gente, só aqui a gente já, né, riscaria aí muitos de nós que estão aí, né, com tantas desqualificações, né? Por isso que é importante entender o chamado, porque aí vai haver uma luta muito grande contra nós mesmos, para que possamos ser esses referenciais, né? Quantas igrejas eu frequentei que as pessoas diziam assim, não, fulano está assim, está assado, não olha para ele não, olha para Jesus, não olha para o homem, isso é uma irrealidade. O apóstolo Paulo, como líder, como homem responsável que era e entendeu o seu chamado desde o início, Paulo dizia assim, olha, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, eu preciso chamar a responsabilidade para mim. Eu não posso viver neste mundo de qualquer forma e depois dizer para as pessoas olharem para Jesus. Se eu tenho ministério, se eu tenho chamado, eu preciso entender a seriedade que é poder abrir as portas dos céus para alguém entrar ou fechá-la para muitas pessoas. E no dia do acerto de contas, muitos de nós vão desejar não ter nem nascido, porque vamos ter que prestar contas por tantas almas que, através do nosso testemunho, né, de falta de caráter, de falta de palavra, né, de falta de compaixão e de amor, nós fechamos a porta do reino para tantas pessoas, nós acusamos, nós mentimos, nós falhamos duramente e ostentamos os títulos. Né? Isso não tem nada com o Evangelho do Senhor. Precisamos estar mais sóbrios em relação a isso e observar as características de alguém que almeja a liderança. Não por fama, não por dinheiro, né? Não para ostentação própria, mas para servir. Né? Quando nós estudamos aprofundadamente sobre liderança, nós vamos nos deparar com uma palavra que é ministro. Né? O Senhor chama cada um de nós a ser ministros. E ser ministro, a tradução literal desta palavra é aquele que serve. Observamos em Jesus o exemplo maior de um líder. E ele, em todo tempo, Jesus servia, Jesus abençoava, Jesus acolhia. E essa deve ser a nossa postura. Ele que era perfeito, que não precisava disso, o dono de tudo, de todas as coisas, ele nos ensinou exemplos. Né? Ao lavar os pés dos seus discípulos, ao colocarem discípulos ali, homens que a sociedade, né, não acreditava, marginalizava, ele mostrou para essas pessoas o grande tesouro que cada uma delas tinha em si mesmo. E é tudo que nós hoje precisamos fazer como líderes. Não é apontar o dedo ou usar palavras malditas em relação aos que erram, mas é usar palavras abençoadoras que levantam e com a nossa atitude e exemplo de vida mostrar que se nós fomos alcançados, se nós recebemos o chamado e hoje estamos na posição de líder, isso
qualquer um pode ter também, né, se entender esse chamado e voluntariamente se entregar completamente. Prosseguindo, o segundo texto básico que eu gostaria de usar está lá em Tito, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que não tenha, né, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, que se irrita facilmente, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O maior exemplo, a maior prova de que realmente, né, somos bons líderes é o nosso comportamento e o nosso testemunho. É ouvir quem nos conhece verdadeiramente, né, dizer o que somos, né, quando não estamos nas plateias, diante das pessoas, quando não estamos nas multidões, é ali que nós nos revelamos e é ali que nós, com o nosso testemunho, alcançamos pessoas e, meu amigo, minha amiga, contra fatos não há argumento. Podem levantar calúnias, podem falar o que quiserem, mas se somos realmente aquilo que nós dizemos, certamente o Senhor a cada dia nos honrará e nos usará em meio a esta geração, né, que tanto sofre, tanto clama por referência e modelo no nosso tempo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você seja um espelho para tantos que sofrem e clamam, né, por misericórdia e por referências neste momento na nossa terra. Deus abençoe você, a sua família, seu ministério, a sua casa, o seu chamamento, né, que possamos realmente, né, abençoar e fazer diferença nessa geração. Não uma diferença nominal como temos feito. Nunca se falou tanto em amor, mas nunca se desconheceu tanto a vivência desta palavra e desta escolha que podemos fazer a cada dia. Um grande abraço, até a próxima mensagem, se Deus quiser, meus queridos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.